Bem-vindos, alunos do segundo ano, a mais uma aula aqui do quarto trimestre. Estamos quase acabando, certo? Depois dessa aula faltam só 3. Vamos fazendo a contagem regressiva aí para o término do ano de vocês. E a aula de hoje é sobre acústica. É o estudo do som, certo? Ilustra a capa aqui da nossa aula, Soundwave, que é um dos Decepticons, é um dos vilões que trabalha com ondas de som, certo? Do desenho dos Transformers. Só a título de informação. Vamos lá. Antes de a gente estudar o som, a gente vai para mais uma classificação das ondas, que agora quanto à forma que elas se propagam. Existem dois tipos de ondas quanto à propagação, certo, gente? A gente já viu classificação das ondas com relação ao meio, a mais importante, que é a onda eletromagnética ou a onda mecânica. Essa continua sendo a mais importante classificação. Porém, tem outras classificações para que a gente entenda, inclusive, melhor o comportamento do som. São elas: ondas longitudinais e ondas transversais. Qual é a diferença de uma para outra, professor? Olha só uma onda de mola, certo? Você vai vibrando aqui, ó, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, e como a onda vai se propagando? Para a direita. Ou seja, a vibração é na mesma direção da propagação. Vibração e propagação, ó, vibra para cá e se propaga para cá também. Certo? Essa é a onda. Quando bater aqui no final, volta. Mas ela não sai dessa reta aqui, ó, nem a vibração, nem a propagação. Então a gente diz que é a onda longitudinal. Vibração e propagação na mesma direção. Olha, é tudo ruim, mano. Vibração e propagação na mesma direção. Onda longitudinal. E o que é a onda transversal, professor? Pega essa corda agora, não é mais uma mola, porque tipo de onda depende também do meio, de como você forma essa onda e tudo mais. As ondas transversais são aquelas que você está vibrando. Para vibrar uma corda, como é que a gente faz? A gente vai para frente e para trás também na corda? Não, né? Aqui agora você vai vibrar para cima e para baixo. Para cima e para baixo, para cima e para baixo. Estão vendo aqui, né? E como é que a onda se propaga? A onda vai se embora para lá, gente. A onda vem embora para cá, porque essa figura não é animada, mas se você lembrar da aula passada, você vai ver. Cada onda dessa aqui está vindo para a linha direita. Então veja só. Ó. Vibração para cima e para baixo, propagação da onda aqui na horizontal, elas formam 90 graus. Então, quando a vibração formar 90 graus com a propagação, a gente tem ondas transversais. Geralmente as ondas eletromagnéticas são transversais, por exemplo. Por que eu tive que aprender isso? Porque agora a gente vai estudar o som. O que é o som? Certo? O som é uma onda mecânica longitudinal. Quando eu falasse longitudinal, vocês não iam entender. Ó. Onda mecânica. Som, onda mecânica. Longitudinal. Como assim, professor, onda mecânica longitudinal? Ela é mecânica, vocês já viram, porque precisa de um meio para se propagar. O som não se propaga no espaço. O som não se propaga no vácuo. Lembrem disso, certo? Principalmente quando for esse filme de Guerra nas Estrelas, de ficção científica que tem raio, explosão no espaço. Tudo aquilo é mentira, do ponto de vista físico. É bem atraente do ponto de vista do entretenimento. E o que é uma onda longitudinal? É aquela que se propaga na direção da vibração, a gente acabou de ver. Então a vibração aqui desse diapasão é para frente e para trás e a onda se propagando igual aquelas ondas em mola. O som é como se fosse uma onda em mola, certo? A luz é uma onda em corda, se você quiser fazer uma associação assim para decorar mais rápido. Mas é só lembrar, o som é uma onda mecânica longitudinal, o som é uma onda mecânica longitudinal. E vamos estudar agora mais características a respeito do som, já que a gente está estudando acústica, que é uma parte específica das ondas. Velocidade do som. O som, ele nem chega perto da luz, chega nem aos pés da luz em termos de velocidade. Se a gente fizer um arredondamento aí em termos de cálculo, a luz é cerca de 1 milhão de vezes mais rápida que o som. Por isso, quando tem um relâmpago, a gente escuta o trovão depois, bem depois, né? Dá para você fazer a diferença, porque é o mesmo fenômeno, só que é luz e som. Então a luz vem antes e o som vem depois. O som é 1 milhão de vezes mais atrasado do que a luz. Sim, mas qual é essa velocidade do som?
Geralmente o exercício vai dar para você, sabe? Não é uma constante como é a velocidade da luz, que é a maior velocidade que existe, que a gente já viu, 300 mil km por segundo. O som é bem mais baixo. Ele fica entre 330 a 340, depende muito do exercício que você pega, da situação. Por que eu falei aqui situação? Porque se tiver frio, afeta a velocidade do som. Se tiver quente, afeta a velocidade do som. O meio afeta a velocidade do som, como a gente vai ver. Por que eu estou falando isso? Porque o som é onda mecânica. Onda mecânica precisa de quê, gente? De um meio, precisa de partículas para se propagar. Então, quanto mais partículas, melhor. Então, se você vai na altitude, por exemplo, que as partículas estão bem distantes umas das outras, certo? Não é que não tenha partícula, né? Ninguém vai para altitude para ter falta de ar. É que o oxigênio tem as partículas mais distantes umas das outras. O som se propaga de forma mais lenta. Então, em dias frios, não estou falando agora da altitude, estou falando em dias frios, as partículas ficam mais densas, não é mesmo no ar. Então, o som se propaga melhor em dias frios, por incrível que pareça, do que em dias quentes. Em dias quentes você tem várias camadas de ar, como a gente já adiantou para vocês lá no segundo bimestre, na parte de temperatura. Então, a velocidade do som, geralmente, isso aqui na faixa de temperatura ali, perto de 20 graus Celsius. Então, vê que mesmo para a temperatura da gente, essa velocidade não deve ser verdade. É porque ela varia pouco. Mas a cerca de 20 graus Celsius, ela é cerca de 340 metros por segundo. O exercício sempre vai dar as condições para que você estude. Mas é basicamente aqui, ó, na faixa dos 300, 350, certo, gente? Existem meios de transporte que rompem a barreira do som, como esse exemplo aqui de um jato. A gente disse que esse jato é supersônico, certo? Existe corrida de carro no deserto, eu não lembro bem o nome, mas, quer dizer, não é bem uma corrida, né? Que é só um cara correndo lá. Inclusive teve uma morte alguns anos atrás por conta disso. Acho que é Dragster, se eu não me engano. Que os carros correm simplesmente para romper essa velocidade. Certo? Romper a velocidade do som. Nós temos aí o jatinho supersônico também, certo? Ele é com a velocidade maior do que a do som. Vamos lá. Ainda falando de velocidade do som. Com relação à velocidade do som, o som é onda mecânica, precisa de partículas. Então, obviamente, e você não vai entender bem isso que eu vou falar, mas vou dizer logo agora, a velocidade do som no ar, ela é pior do que a velocidade do som no líquido, que é pior do que a velocidade do som no sólido. Então, o som se propaga melhor nos sólidos. Por que isso, professor? Aqui nos gases também, sabe? Eu botei no ar porque é o meio onde a gente tem a maior propagação de som. Por que isso, professor? Se eu estiver dentro da piscina, eu não escuto direito, não. Cuidado. Eu não estou falando de captação. Quando você está dentro da piscina, o que ocorre é a dificuldade na captação. Porque o nosso ouvido não é preparado para trabalhar, digamos assim, dentro da água por conta da nossa fisiologia. Certo? Como é que eu escuto o som? É uma membrana vibrando, chama-se tímpano. É uma membrana vibrando. Então, se eu encho essa membrana com água, certo? Eu não consigo escutar direito, que é óbvio. Mas não quer dizer que o som não se propague. Tanto é que alguns animais conseguem perceber o som na água. Golfinho, tubarão. Quando você mergulha, se tiver tubarão perto, saia de perto, porque ele vai sentir as vibrações que você emite de forma bem rápida. Então, o som, ele se propaga. É só você aprender isso. O que é som? Onda mecânica. Se propaga se tiver partícula. Onde é que tem mais partículas, gente? No sólido. Depois no líquido. E por último no ar. Então, a gente pensa que o som se propaga melhor no ar. Isso é, inclusive, uma pegadinha de exercício de concurso, exercício de Enem. Sempre tem essas pegadinhas. Aqui, para exemplificar, nós temos, certo? A rapidez. Chama aqui de rapidez. Eu vou colocar o nome. Velocidade mesmo. Certo? Velocidade de propagação do som em metros por segundo. No ar, 343, meio gasoso. No líquido, olha só como subiu a velocidade. Ó. Certo? Se eu não me engano aqui, fazendo um cálculo rápido, cerca de 4 vezes maior. 4 vezes ou até um pouquinho maior. E no sólido, mais rápido ainda. Por que isso? Professor, no sólido eu não consigo escutar som através de parede.
Isso aí são outras propriedades que a gente vai ver futuramente. Mas é se você der um murro na parede. Certo? Um exemplo bom. Lembra daqueles filmes de faroeste que vocês não assistem, mas o avô de vocês sim? O índio vinha, encostava o ouvido no chão e daí ele sabia se estava se aproximando um cavalo, se estava se aproximando um trem, se ele encostasse o ouvido perto dos trilhos, por exemplo, no chão. Por quê? Porque ele conseguia sentir a vibração. A vibração se propaga e se propaga muito mais rápido, gente. Agora é lógico, para a gente ouvir isso, tem que ter o ouvido preparado para isso. Então, de novo, o som se propaga melhor no sólido, depois no líquido e por último no estado gasoso, ou seja, no ar. Aprendam isso. Espectro audível, a gente também já sabe o que é frequência, né? Quantidade de repetições. E o ser humano não é capaz de escutar todo tipo de som. Com relação à frequência, tá? A gente já viu com relação aí ao meio. Com relação à frequência, o ser humano só escuta sons de 20 Hz até 20 mil. Olha aqui, tá? Campo auditivo humano, tá aqui. 20 mil Hz. Que a gente sabe, né? Que é 1000. Esses 3 zeros eu posso transformar em um K. Chamar aqui de kHz. Não mudou nada. Então, de 20 Hz até 20 kHz são os sons que o ser humano é capaz de captar com a membrana do tímpano. São as vibrações que o ser humano é capaz de ouvir. Fora disso, ele não escuta. Abaixo de 20 são os infrações. Alguns animais, como o elefante, a topeira, que dizem que é capaz até de prever abalo sísmico por conta disso. São animais que escutam os sons que o ser humano não é capaz de escutar. Existe inclusive apito para cachorro, apito para diversos tipos de animais por conta disso. A gente não é capaz de escutar, mas tem um som. Não deixa de ser som. É uma onda mecânica longitudinal. Mas o ser humano não escuta, de 20 a 0. E acima de 20 mil, ou seja, acima de 20 kHz, também não escuta. Acima são os ultras, certo? Abaixo é infra. Ultrassons. Professor, esse nome ultrassom não me é estranho. Certo? Não é mesmo. Tem muita gente que faz exame de ultrassom. Não é? Como é que funciona, professor? E o que é ultrassom? É aquela foto que a gente tira para mostrar que está grávida, para mostrar que tem alguma coisa dentro do organismo? Não. Aquilo ali é radioativo? Não. Não confunda ultrassom com o exame de raio-x. Certo? É outro tipo de onda. É uma onda eletromagnética. O ultrassom é um tipo de som. Então é uma onda mecânica. Certo? Som é uma onda mecânica. Então, ultrassom é um aparelho que trabalha com imagens geradas por ultrassonografia. Eu já falei sobre isso, inclusive, em algumas aulas atrás, certo? Não lembrei agora, então vocês dêem uma olhadinha nas próximas aulas para a gente não demorar muito falando de ultrassom. Qualidades fisiológicas de som, olha a mulher gritando aí. A gente vai ver as qualidades que definem o som. Definem o som de uma pessoa, de um aparelho, de uma guitarra, como é que chama? Um instrumento musical. Certo? Então nós vamos ver essas qualidades. São 3 apenas. Essa gritaria aí toda é do clipe Thriller, do Michael Jackson. Quem tiver curiosidade de ver. Vamos lá. Intensidade, altura e timbre. São as 3 características que dão qualidades ao som. Que diferenciam um som de outro. Vamos ver agora cada uma delas de forma separada para que vocês entendam antes de encerrar nossa aula. Intensidade. Intensidade é aquilo que separa o som forte de um som fraco. A gente confunde alto e baixo com isso aí. Quando o seu vizinho está lá fazendo barulho, escutando ali aquela porcaria do Dodô Pressão, certo? E o som está bem intenso, ele não está alto, gente. Não está alto. Mas, professor, está aqui som alto mesmo. Não é. Intensidade é forte ou fraco. O som ali está forte. O barulho está forte. Dodô Pressão é forte lá, aquela porcaria. Engraçado que ninguém escuta música boa alto, né? Quando o cara coloca alto, aí eu acabo me enganando também. Ninguém escuta música boa com a intensidade forte. Pronto, agora vai. Só escuta essas porcarias. Então, a intensidade do som tem a ver com a amplitude da onda. Então aqui, ó, a amplitude é baixa e aqui a amplitude é alta, certo? Aqui nós temos um som fraco,
quando eu estou numa igreja, quando eu estou num ambiente assim que tem família, que eu não posso mostrar que eu sou educado, ou quando eu estou me confessando, estou falando bem baixo, tá aqui, ó, som fraco. Agora, quando eu estou ali no meu vizinho, fazendo aquele churrasco, escutando Dodô Pressão bem alto, incomodando todo mundo e gritando aqui na minha aula, som forte. Entenderam, né? Não é alto, embora a gente use esse termo no dia a dia. Professor, é errado dizer alto? Não, só não quero que você confunda. A gente diz que o volume está alto do dia a dia. Assim como a gente confunde muito massa com peso. Tá? Tem coisas da física que a gente usa no dia a dia de forma errada, mas já se convencionou. Fazer o quê, né? A intensidade ela é medida em decibéis. Na verdade, a unidade é o Bel. Só que a unidade Bel é tão grande, ainda era tão grande para o tipo de som que a gente trabalha, que dividiram numa escala chamada de decibel. Eu não diria que é uma escala logarítmica, certo? Eu não diria que é uma escala decimal, não. É uma escala logarítmica, apesar de ser chamada de decibel. Então, se você for verificar som de 1 decibel, 2, de 1 para 10, você vai ver que a diferença é enorme, porque não é uma escala decimal, apesar de ser decibel. É uma escala logarítmica, então é algo que varia assim. Se você pegar um gráfico logarítmico, vou até desenhar aqui, ó, é algo que varia assim bem exagerado, né, de repente. Vamos lá. Então, ó, de acordo com os decibéis, eu posso ter sons incômodos, ó. 0 eu tenho um limiar de audição. Veja, não confunda com aquela parte de frequência, certo? Aqui são os decibéis, não é frequência. Para você dizer, professor me disse que escutava a partir de 20. Não, ali é frequência. São as vibrações que formam o som. Aqui eu estou falando, pronto, as vibrações formam o som. Mas se tiver em 0, você não escuta. Como eu disse, eu estou tentando aqui falar com você. Entenderam alguma coisa? Não, nem eu. Então vamos lá, em 0, limiar da audição, aí vem para os risos, conversam lá tranquilo, né? Coisa que a gente raramente tem hoje, ou então tem. Todo mundo no celular, ninguém faz barulho. Aí desce, todo mundo aqui, escritório, máquina de escrever. Daqui você tira que faz tempo que esse aqui foi feito, que ninguém mais usa, máquina de escrever, né? As famosas máquinas de datilografar, o tráfego urbano. Então, obviamente, isso aqui já deve estar um pouco mais barulhento, vamos botar aqui para frente, mas vamos lá, blá, blá, blá. Quando chega aqui, ó, perto dos 90, já começa a ser sons incômodos. Já começa a ser som que pode enlouquecer uma pessoa, por exemplo. Sirene de bar, caldeira de oficina de caldeiraria. E a partir de 110, 120, a sensação já é dolorosa e pode inclusive romper o tímpano com tanto barulho. Dodô pressão maldito aí que seu vizinho coloca aí de forma bem intensa. Certo? Já para acordar você, é tão ótimo acordar ao som do Dodô pressão. Pense numa coisa que dá assim para o seu dia. Então, é uma sensação dolorosa a partir disso aqui. É por isso que quem trabalha em aeroporto, certo? Decolagem de avião, você vê lá o cara com um tampão no ouvido para tentar minimizar isso. E outros mais. Professor, é por isso que aqueles atletas de natação colocam um protetor auricular? Não, ali é só por conta da água mesmo, né? Aquela coisa que eu falei para você, né? Dentro da água aumenta a pressão e pode causar rompimento do tímpano. Não tem relação com o barulho. Agora, embora quando você coloca um protetor daquele no ouvido, você deixa de escutar muita coisa. Lógico. Altura. Então, a gente já viu que é a intensidade, certo, gente? É seu vizinho lá incomodando com o som bem forte lá do pressão. Maldito seja. Mas vamos lá. Altura, graves e agudos. Altura, graves e agudos. Quando você diz assim, ó, esse som tá alto, vamos ver se tá alto mesmo. Certo? Quando você coloca aí funk, Anitta, será que o som é alto? Não. A altura tem a ver com a frequência, então está relacionado com graves e com agudos. Sabe como é que você faz para aprender isso bem rápido? Tem uma frasezinha, é uma brincadeira, certo, gente? Para ninguém pensar que eu estou sendo sexista aqui. É uma brincadeira e é uma brincadeira relacionada com a física. Mas que diz assim, ó, toda mulher fala alto. E todo homem fala baixo. Certo? Eu vou botar só a parte da mulher que aí você deduz o resto.
toda mulher fala alto, todo homem fala baixo. Isso não tem nada a ver com a questão da educação, veja. Eu não estou fazendo brincadeira com isso. Hoje em dia a gente tem que se desculpar logo antes de tudo. Mas é para que você aprenda. Por quê? A mulher, ela tem geralmente a voz, a frequência mais aguda. Então a mulher, você pode comparar aí uma guitarra, um apito, certo? Esses instrumentos mais agudos. A mulher tem a voz mais fina. A mulher é igual, pronto, um adolescente também. Todo adolescente fala alto também. Geralmente a nossa voz é mais fina na adolescência. Olha, eu sou o Mickey. Quanto mais fina a sua voz, às vezes uma voz até irritante, né, que você tem quando é adolescente, mais agudo você fala. Então, quanto mais agudo o som, mais alto, certo? Um som agudo, ele é muito alto. O som de uma guitarra, certo? Como eu já falei, o som de um apito. Já o som mais grave, que geralmente é a voz masculina, certo? Por conta dos hormônios e tudo mais, blá blá blá. O som mais grave, eu estou falando aqui, o som bem grave, certo? O som de um tambor, o som de um surdo, de uma bateria, são sons mais graves, são chamados de sons baixos. Não quer dizer que não perturba, certo? Um homem falando leseira como eu, no seu pé do ouvido o tempo todo, acaba lhe perturbando também. E este som ele está relacionado com a frequência, como eu já disse para vocês. Aqui eu tenho uma repetição maior, então quanto maior a frequência, mais agudo o som. Então aqui é uma voz feminina, aqui é uma guitarra, aqui é um apito, aqui é uma voz masculina, aqui é uma bateria, aqui é um baixo. O baixo é tão discriminado quando você fala em termos de banda de rock. Ninguém sabe quem é o baixista. Tá? Ninguém fala em baixista. Raramente você vê solo de baixo. Mas são sons graves. Certo? Tem uma frequência menor. O professor ainda não entendeu o que é frequência. Olha aqui, ó. A intensidade está aqui a mesma. Certo? Então, mas aqui ó, você tem uma frequência maior, mais repetições. Aqui não está repetido mais vezes do que aqui na minha direita. Então, aqui é um som agudo e aqui é um som grave. Então, vou estar voltando. E por último, timbre, né? Já falei de intensidade. Tem a ver com forte e fraco. Tem a ver com a forma de onda. Tem a ver com o volume de você mexer lá no som para escutar seu funk, para escutar sua música aí qualquer, certo? Vou parar de falar do cantor lá para ninguém me processar. E a gente falou também da frequência, certo? Quanto mais estridente for o som, mais alto ele é. Quanto mais grave for o som, mais baixo. E por último, timbre. O timbre é de difícil definição, inclusive por quem estuda física, porque na verdade o timbre ele é resultado da sobreposição. A gente já falou sobre sobreposição de várias ondas, de várias frequências, certo? Na qual você tem uma frequência fundamental e envolve várias coisas. Então, geralmente, quem trabalha com o timbre na acústica mesmo, os músicos, costumam dizer que o timbre é a cor do som, certo? É aquilo que dá cor para o som e você não consegue fazer a ligação, porque existem cores diferentes, não é? Então, é basicamente, ó, quando você tem duas pessoas falando, certo? Mas num coral de igreja, tem um coral lá, todo mundo cantando bonitão lá, aquele coral bem ensaiado, né? Geralmente aqueles pirralhos de festa de primeiro ano faz uma maior bagunça, mas vamos falar num coral bem mais ensaiado. Então, você tem ó, as formas de onda para uma mesma nota musical ou letras, por exemplo, quando você pega as vozes, certo? Então, quando você tem uma mesma nota musical emitida por diferentes instrumentos, você consegue dizer, isso é um piano, certo? Se você fizer um piano tocar um dó, você consegue dizer quem é o piano, quem é o violino, quem é a corneta. Por que isso acontece se todos estão tocando com a mesma intensidade e com a mesma altura? Tá? Acontece por conta do timbre. Então, com o timbre, você é capaz de descobrir instrumentos diferentes
e vozes diferentes também. Você sabe dizer quem é que está falando, certo? Você colocar dois homens conversando, você escuta assim, eita, tem dois homens conversando ali, certo? Você sabe distinguir as vozes. Como eu falei, de um coral, você sabe dizer que tem mais de uma pessoa cantando, mesmo que o coral seja perfeito. Você sabe dizer, hoje tem a voz de muita gente aí. Isso por conta do timbre. Então, se eu fosse definir timbre, anota aí agora. Característica capaz de distinguir vozes diferentes e instrumentos diferentes, mesmo tocando a mesma nota ou no mesmo tom. Vamos agora para os exercícios a fim de finalizar a aula finalmente para vocês. Geralmente a voz feminina é bem mais aguda, aquilo que eu falei, que a masculina, que a voz masculina, certo? Aquilo que eu falei, né? Toda mulher fala alto, certo? Não estou discriminando ninguém, estou apenas fazendo uma brincadeira para que você aprenda aí mais rápido. A principal característica que diferencia as vozes feminina e masculina. E olha como essa frase está bem construída. Vozes feminina e masculina, certo? Apesar daqui estar no plural, só existe uma voz feminina e só uma voz masculina para diferenciar, certo? Do jeito que ele está falando, do jeito que ele montou. Então isso é bem construído, não está errado não. É quando você diz assim, ó, dentro dos nossos corações. Uma pessoa cantando isso é errado porque você só tem um coração. Mas volta para cá. A velocidade de propagação da voz, o tom, a frequência, o timbre ou a intensidade, certo? Se ele está falando aqui, ó, de agudo e está dizendo que a voz masculina, obviamente, é mais aguda que a voz masculina, que é grave, ele está falando de frequência. Ah, professor, não é o timbre, não? Não, certo? Porque o próprio exercício está fazendo referência à frequência aqui. O próprio exercício já está dizendo, ele já deu a resposta no próprio enunciado. Certo? E timbre, geralmente, é quando tem, de novo, a mesma intensidade, a mesma altura, aí a diferença vai estar no timbre. Certo? Dois homens conversando. Um homem e uma mulher, geralmente a diferença vai estar na frequência mesmo. Um homem e uma criança, certo? Uma mulher e um adolescente, a diferença vai estar na frequência. Associe corretamente as qualidades fisiológicas do som com as situações apresentadas. Aqui tem as qualidades fisiológicas, intensidade, timbre, frequência. Frequência aqui é a mesma coisa que altura. Certo? Que altura e frequência significa a mesma coisa. Então vamos lá. Abaixar o volume do rádio ou da televisão. Está muito alto, certo? Baixa esse volume aí. Está passando alguma porcaria, algum barulho. É minha intensidade, né? Não tem como errar isso. Intensidade tem a ver com o volume. Tá? Baixa esse volume aí, tá tocando muito funk. Distinguir uma voz aguda, para não falar só de funk, tá tocando muito sertanejo universitário. Ai meu Deus, ai meu Deus. Distinguir uma voz aguda de mulher de uma voz grave de homem. De novo, ó, tá falando de agudo e tá falando de grave. Certo? Então, ele está falando de altura, está falando de frequência. Número 3. Já dá para matar aqui a questão, né, gente? Já matei aqui a questão, geralmente acontece. Mas vamos ver o resto. Vou marcar logo aqui, que é a letra B, 1 e 3, mas vou ler o resto só por desencargo de consciência e para fins didáticos. Distinguir sons de mesma altura e intensidade produzidos por voz de pessoas diferentes. Qual foi a definição que eu acabei de dar para vocês, gente? Timbre. Número 2. Distinguir a nota Dó emitida por mesmo violino, por instrumentos diferentes. Sabe? Que é um violino e uma flauta. O que é que o timbre faz? Distingue vozes diferentes e distingue instrumentos diferentes. Timbre de novo, 2. E por último, distinguir as notas musicais emitidas por um violão. Veja só, notas musicais diferentes. Então, onde é que está a diferença? Aqui não é de um violão, uma flauta, um violão e um violino, não. É só de um violão. Certo? Notas musicais diferentes. Então, a diferença está na frequência, lógico. Se a diferença está só nas notas musicais, está na frequência. Então, confere aqui a letra B. Considere as seguintes afirmativas sobre as ondas sonoras. Vamos lá. O som é uma onda mecânica progressiva longitudinal. Confere. Cuja frequência está compreendida aproximadamente entre 20 e 20 mil. Confere. O ouvido humano é capaz de distinguir
dois sons de mesma frequência e mesma intensidade, desde que as formas de ondas sonoras correspondentes a esses sons sejam diferentes. Os dois sons têm timbre, definição correta, diferente. A altura de um som é caracterizada pela frequência. Opa, perfeito. Um som de pequena frequência é grave. Um som de grande frequência, mulheres, guitarra e apito, é alto. Confere. Agora nada errado. Uma onda sonora com comprimento de onda. Eita, aqui já começou a dar bug. Certo? Já começou a bugar. Comprimento de onda. Eu não tinha falado desse troço ainda. De 10 milímetros é classificada como ultrassom. Gente. Ultrassom é o som que é acima de 20 kHz, né? A gente viu. Então teria que ter a frequência. Eu não tenho a frequência aqui. O que é que eu tenho? Comprimento de onda. Então vamos ter que usar a equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda F para poder descobrir essa. Certo? Professor, não tem o V. Geralmente, e deve até aparecer aqui nos exercícios ainda, a velocidade do som a gente considera 340. O exercício aqui não deu, mas se fosse um exercício de vestibular, daria para vocês, certo, gente? Não fiquem preocupados em decorar, não. Mas aprendam, a velocidade do som, 330, 340 metros por segundo. 340 é igual. Eu quero saber a frequência, só para comparar com 20 mil. Lambda, que é o comprimento de onda, 10 milímetros. 10 milímetros é a mesma coisa que 10 vezes 10. Esqueça aqui, só. 10 vezes 10 elevado a menos 3. Viu? Esse milha aqui, lembram lá do primeiro ano, milha equivale a 10 a menos 3. Então fica 10 vezes 10 a menos 3, vezes F. Vamos organizar tudo isso aqui agora. 340 é igual a 10 vezes 10 a menos 3 ou 10 elevado a menos 2. Não é? Menos 3 mais 1 menos 2, vezes F. Eu quero saber F. F é igual a 340 dividido por 10 a menos 2. Se eu passar esse 10 a menos 2 para cima, fica 340. 10 a menos 2 vai ficar 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Eu vou logo colocar aqui para ganhar tempo, certo? Então, 10 a menos 2, quando passar para cima, lembra do ano passado, inverte o sinal. Se inverte o sinal, fica 10 ao quadrado é 100. Errar para ganhar tempo aqui, porque senão vai ficar meio apertado aqui. Então, fica 340 e mais 2 zeros. 34 mil. 34 mil está acima de 20 mil, né? Então, é ultrassom mesmo. Correto. Número 4, correto. E o 5, a intensidade do som é tanto maior quanto menor. Opa, foi a amplitude da onda? Não, né? Intensidade é diretamente relacionada com a amplitude, gente. Lembra? Eu tenho um som que está aqui e eu tenho um som que está aqui, bem grande. Quem é que é mais intenso? Vou chamar aqui de A e B para ficar mais fácil perguntar. Quem é que é mais intenso? A ou B? B. Lógico. Certo? É maior a amplitude da onda. Então, 1, 2, 3, 4 estão corretos. Onde é que eu marco aqui? É a letra D? Não. Opa, é a letra A. 1, 2, 3, 4 estão corretas. 5 está errado. Por causa dessa bagunça toda que eu fiz aí. Diante de uma grande parede vertical, um garoto bate palmas e recebe o eco 1 segundo depois. Se a velocidade do som no ar... Opa, aqui, tá vendo, gente? Quando eu digo a você, geralmente toda a prova vai fornecer para você. Não precisa esquentar com isso. O garoto pode concluir que a parede está situada a uma distância de aproximadamente... O som, ele se propaga de acordo com a equação do movimento uniforme, sabe, gente? A gente usa S igual a VT. Não tem erro, você vai usar essa forma. Então, ele quer saber a parede, certo? Está situada. Agora preste atenção, ó. O menino está aqui. Está aqui o menino. Vai bater palma. Pá! Aí ele bate palma, o som vai e tem uma parede aqui. Esse som vai e volta, não é, gente? Certo? Recebe o eco, o som vai e volta. O eco é o reflexo. Certo? Então, o S aqui, na verdade, vai ser 2 vezes essa distância. Só tem o X, o som percorre X e volta. Então, vai ser 2x. Velocidade é 340. Vamos achar o T. Aliás, não, o T ele deu também, né? É para achar o X. Vamos achar 1 segundo. Tempo, 1 segundo. Perdoe. 1 segundo. Aqui é 1. Não é T, é 1. 2x é igual a 340 aqui, conta besta, né? Então, o raciocínio aqui é de física mesmo. Então, deixa eu explicar novamente.
A gente vai usar a equação do movimento uniforme porque o som se propaga de maneira uniforme. Então, S igual a V vezes T. Lá do primeiro ano. Esse é o espaço percorrido. Vê só o espaço percorrido pelo som. Ele vai, bate na parede e volta. É o eco. A gente vai falar sobre eco na próxima aula, mas aqui já dá para raciocinar. É a ida e a volta. Então, x mais x. Velocidade 340 e o tempo 1 segundo. Eu dei uma pequena bobeira aqui, mas aí quando eu vi que estava faltando, certo? Tempo 1 segundo. 340 vezes 1 dá 340. X é igual a 2, está multiplicando, passa dividindo. 340 dividido por 2, isso aqui dá 170 metros de distância. A resposta correta é a letra D. De jeans. Certo, gente? Confere aí para vocês. E com isso, a gente encerra a próxima aula. Um aviso, um alerta. Sexta-feira que vem, teremos a Black Friday aqui de Física. Não perca. Mas é só na sexta.